São as câmeras de televisão! Ei, cara! Eu tô com umas mulheres aqui! Eu mato todas elas! Traga-te! Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco! Eu sou um herói! Você está diante de um caçador! Sou o herói do mundo novo! Você é uma doença. E eu sou a cura. Nem John Rambo e nem Rocky Balboa são páreos para Stallone Cobra ou Marion Cobretti. Esse aqui é possivelmente um dos trabalhos mais imponentes da carreira do Sylvester Stallone. Isso porque aqui ele mistura comédia com ação e um pouco de suspense, até mesmo um terrorzinho aqui em um único filme. Fica uma galhofa extremamente divertida, mas é exatamente nesse ponto que Stallone Cobra acerta. E acerta pra caramba. Ou você vai me dizer que quando você escuta frases como cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. ou frases como Vai lá, acaba com ele! Maconha faz mal, sabia? Tu é o quê? Policial? ou simplesmente você vê o Sylvester Stallone comendo uma pizza gelada, cortando na tesoura. Cara, tem coisa mais badass e mais brucutu que isso aqui? Então, Stallone Cobra é o ápice da casca grossice. Se você pensar em filme casca grossa, você vai pensar em Rambo, você vai pensar em Exterminador do Futuro, O Predador, Comando para Matar, Aliens, mas nenhum chega aos pés de Stallone Cobra. Isso porque aqui você tem um Stallone que foge um pouco da seriedade, tem um brucutu metendo a porrada em um vagabundo que, enfim, a história do filme basicamente não interessa, mas é simples. É o Stallone chegando no vagabundo e dizendo: olha só, você é a doença, eu sou a cura, eu tô aqui pra acabar com você. É esse nível pra cima. Ou se você quer dizer também, tem um roteiro excelente ou atuações memoráveis. O que interessa aqui é ver o Stallone falando um monte de absurdo enquanto espanca o vagabundo na rua. É por isso que Stallone Cobra é o filme mais casca grossa que eu já vi em todos os tempos. E é isso, vamos falar sobre Stallone Cobra, sobre esse grande clássico dos filmes de brucutu. Vamos lá? Vamos lá. Sylvester Stallone. Ele pega pesado. Você é uma doença. E eu sou a cura. Um tira linha dura, desafiando sozinho o mundo do crime. Stallone Cobra, neste sábado em Super Cine. Stallone Cobra segue a história de Marion Cobretti. Ele é um policial, na verdade um investigador, que é renegado pela polícia porque ele tem métodos que são muito escusos. Ele é um cara que ele simplesmente não tem conversa. Se o cara é bandido, ele vai lá e acaba com o cara e ponto final. Mas é obviamente, quando a polícia não consegue resolver uma situação complexa com um bandido que realmente foge de todas as possibilidades, de todas as capacidades deles, eles chamam quem? O Marion Cobretti. E cara, aqui logo nos primeiros 7 minutos de filme você já tem aquela icônica cena do mercado, que é aquela cena em que ele simplesmente vai negociar os reféns com o terrorista lá, e ele simplesmente mete essa: você é um pepino, eu vou matar você, você é uma doença e eu sou a cura. Cara, filme de ação dos anos 80, porque os anos 80 era recheado de filmes de ação desse nível aqui, desse estilo aqui. Só que claro, você tinha filmes como Exterminador do Futuro, que tinha frases como Hasta la Vista Baby, por exemplo, que também chega a ser engraçado, mas o roteiro do filme era infinitamente superior a Stallone Cobra. Mas onde é que está a qualidade desse filme aqui? Além das frases marcantes, né, dos bordões,
é justamente a galhofa. Cara, esse filme aqui, ele não se leva a sério em nenhum momento. Então é o Stallone fazendo piadinha a qualquer momento ali. Sempre que ele tem uma oportunidade de colocar uma piadinha, ele coloca e, cara, fica muito bom. O Stallone, quando ele quer ser engraçado, ele não consegue. Mas a questão é que esse filme aqui, ele tem um roteiro tão ruim que só um ator como o Stallone para fazer com que esse filme aqui ficasse no mínimo engraçado. E é isso, é um filme de ação que eu poderia dizer que é ação e comédia, mas é muito mais comédia do que ação, mas é uma comédia involuntária, porque não é um filme que foi feito propositalmente para te fazer rir, afinal é um filme que tem uma tensão, eles constroem toda uma tensão, eu vou chegar lá, vou explicar qual que é a parte thriller, né, a parte de suspense desse filme, mas isso é o de menos. O que interessa e o que você quer realmente ver aqui é o Stallone xingando todo mundo, falando um monte de absurdo, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, porque se você não assistiu ou faz muito tempo que vive e não lembra, cara, vá lá. Isso é que torna ele muito bom. Sabe quando você tem um filme que ele não se leva a sério, ele abraça a galhofa e diz, ó, é isso aqui, vamos abraçar isso aqui. Esse é o Stallone Cobra. Isso é muito bom. Do provável assassino. O que é isto? Alguma brincadeira? Ele não disse a palavra mágica. Que palavra mágica? Por favor. Uma brincadeira doentia, na minha opinião. Ninguém pediu sua opinião. Isso na sua opinião, não é? Não vão te pegar. Só fica dizendo isso. Como pode ter certeza? Tem que ter fé. Eu sempre quis ter um nome de durão. Alguma coisa que impusesse mais. Por exemplo? Alice. Este aqui é especial. A família grande é ótimo, né? É, na medida. Estamos livres de novo! Nós somos o futuro! Não! Vocês são uma doença. Minerva. Entendi, foi nada. Oh, na moral, hein? Agora, seguido da história, depois que ele mata o criminoso, a imprensa chega no local e aí eles começam a querer discutir, pô, mas será que era necessário realmente matar esse cara? E aí o Marion Cobretti simplesmente faz o que todo mundo gostaria de fazer nesse momento. É simplesmente ele pega o repórter pela gola e abre, né, o caixão ali, abre ali a maca onde está um dos corpos de uma das vítimas que o assassino fez dentro do supermercado. Ele diz, olha só, você fala isso que você falou, fala isso pra família desse cara bem aqui, ó. O assassino noturno não tem nada a ver com isso. Por favor, saiam da frente, saiam da frente. Querem deixar ele passar, por favor? A morte foi necessária. É isso mesmo, eu fiz uma pergunta. Era necessário que terminasse assim? Ele tinha mesmo que morrer? A questão é a seguinte, você usou meios desnecessários. Sim, responda. Eu usei o que eu tinha. O que é isso? É um julgamento público? Para com isso, para com isso! O público tem direito de saber a verdade, o público tem direito. Direito? Você acha que um cara que arrancou o coração de um garoto a tiros tem direito de alguma coisa? Ô, rapaz, presta atenção, hein? Isso não é da sua conta. Não importa o que você pensa, as pessoas têm o direito da proteção da lei. Epa! Diz isso à família dele, tá? Mano, essa cena pode não parecer, pode ser que seja involuntária, mas ali tem uma crítica social foda. E ficou muito boa. E fica tão interessante, tão engraçado, porque o Stallone, com aquele jeito meio broco dele, aquele jeito, sabe, bruto, deixa a parada muito cômica, mas não tira o efeito da crítica social foda, que mesmo que eles não tenham tido a intenção de fazer essa crítica, funcionou. Pra mim funcionou, não sei pra você. Mas cara, são momentos como esse aqui que vão se repetindo ao longo de todo o filme que transformam essa obra num clássico atemporal. Eu sinceramente não consigo entender como que os críticos olharam por uma coisa dessa e levaram a sério. Eu acho que o grande problema da crítica com esse filme é que eles olharam pra esse filme e pensaram, qual que é a história aqui? Vamos levar a sério isso aqui, vamos tentar entender. Ou seja, quando você leva um filme como esse a sério, você está assistindo errado. Você está assistindo errado.
Porque você tem um filme onde o Stallone usa uma jaqueta preta com luvinhas pretas na mão. E, mano, tem uma cena nesse filme que ele vai estacionar o carro e tem uns marmanjos, né, uns delinquentes na frente. Ele pede com educação para os caras saírem e os caras começam a dar uma de gangster pra cima dele e decidem não sair. Aí o Stallone vai lá e fala, olha só, cigarro faz mal, sabia? Você devia arrancar essa camisa ridícula que você tá vestindo aqui. Cara, são aulas, entendeu? Aulas que tem nesse filme. Aulas de como ser um brucutu. Mano, você só fica comigo até o final dessa porra desse vídeo aqui e vamos analisar e refletir sobre essa obra-prima do cinema dos anos 80. Mas antes, se você já se inscreveu aqui no canal, não se inscreveu, cara, leva só 2 segundos, se inscreve nessa bagaça aqui antes da gente continuar o vídeo. Depois desse incidente, os policiais obviamente ficam putos com Marion Cobretti, porque ele usa métodos extremamente agressivos para resolver os seus problemas. Aí, bom, mas qual é que é o problema? A polícia não gosta de fazer essas coisas que o Marion Cobretti queria fazer? Gosta, só que a corregedoria vai ficar na cola deles, eles podem perder emprego, podem subir e descer de patente, no caso, né? Então eles acabam criando uma ojeriza pelo Stallone aqui do filme, e não querem ele de nenhuma outra forma do lado deles. Ah, esse cara aqui é um problema, não queremos saber dele por aqui. Mas uma série de assassinatos começa a acontecer na cidade, especialmente de mulheres, por um grupo de assassinos, né, de sádicos, que o único objetivo da vida deles é raptar mulheres e matar elas. Então, a polícia não consegue conter esses caras, os corpos continuam aumentando, e é claro, eles vão chamar quem? Marion Cobretti. E aqui a gente tem talvez o que seja o ponto mais baixo desse filme, que é ali, eu acho que por volta dos 40 minutos pra frente, eu acho que até mais ou menos 1 hora de filme, o filme ele começa a reter um pouco mais o seu ritmo. E aqui está o grande problema dele, que é justamente esse suspense. Você tem o vilão, que o objetivo dele é caçar e matar mulheres, simplesmente porque sim, não há um objetivo profundo para isso. A única coisa que a gente sabe é que é uma seita, e que inclusive o cara lá do supermercado estava envolvido com eles, né? Porque no começo do filme ele fala, olha, nós fazemos parte do novo mundo, eu vou acabar com todas essas pessoas porque eu faço parte do novo mundo. Então depois a gente acaba descobrindo que ele fazia parte dessa seita que é chamada de Novo Mundo, onde eles matam mulheres e, bom, eu não sei qual é a correlação disso com a seita, eles não perdem muito tempo explicando, não interessa, o que interessa é que ele mata mulheres e o Stallone tem que ir atrás dele, e é isso. Isso é só uma desculpa para criar essa indignação, mas cara, seja bem sincero, pouco importa qual é a motivação do vilão. Sim, isso é um problema de narrativa, é um problema no roteiro, é por isso que os críticos disseram pau no filme na época. Eles não estão errados, né? O roteiro é ruim, sim. Os personagens, exceto o Marion Cobretti, não são tão bem desenvolvidos. Mas o que interessa aqui, como eu falei, são as sequências de ação que não são as melhores da carreira do Stallone, mas também temos as piadas que funcionam muito bem. Não sei se elas foram milimetricamente pensadas ali para estar no roteiro, ou se simplesmente o Stallone improvisou, porque eu sei que a cena do supermercado, onde ele chama o cara de cocô, ele improvisou. Então vai saber se ele não improvisou em várias das piadas aqui. Se for, eu digo e tiro meu chapéu que ele realmente é um cara engraçado. Então, depois de uma longa caçada, vários corpos se apresentando no caminho, o Stallone, então, ele começa a proteger a personagem da Bridget Nielsen. E aqui, bom, também é uma personagem que não é tão bem desenvolvida e também eu acho que é um arco forçado, porque eles acabam criando um vínculo, ele precisa proteger ela, ela consegue fugir dos criminosos depois deles matarem os amigos dela. Agora o Stallone, então, ele acaba se incumbindo da missão de proteger. E claro, como todo bom filme de ação que se preze, principalmente do Stallone, ele vai se relacionar com ela. E aqui entra o segundo ponto ruim e negativo desse filme. É que a personagem dela não é tão bem desenvolvida. Aqui, ela é simplesmente a vítima. Ela está sendo perseguida por eles. O Stallone
alcança ela, protege ela, e ela não tem nada mais além que isso aqui no filme, né? Então, em questões de interpretação, ela até que tá bem, mas ela não tem muito o que fazer, ela é apenas a vítima que está sendo protegida pelo protagonista. Outro ponto negativo também é o parceiro do Marion Cobretti, que também não é tão bem desenvolvido. Ele está aqui apenas para soltar uma ou duas piadinhas e pronto. Ou seja, todos os personagens desse filme aqui, eles servem ao personagem do Stallone. Eles estão aqui apenas para servir de escada para ele. Até mesmo o vilão. O vilão, ele é um vilão que não tem uma motivação muito clara do porquê que ele está fazendo aquilo, né? E é claro, você pode usar o argumento de que ele é simplesmente um psicopata. Tá, mas o vilão quase não fala nada. Então, não tem um porquê, não tem uma explicação do porquê essa seita existe, do porquê que eles fazem isso. O que a gente pode supor é que simplesmente eles têm prazer, eles são sádicos. Ok, né? E tudo nesse filme é simples, não precisa de uma resposta. Então, beleza, ele é um psicopata que vai lá, mata as mulheres, sequestra elas, e é isso o seu objetivo, e aí ele chama isso de uma seita, como que ele quiser chamar. E pronto, acabou. É só isso. Pra você ver como que esse filme ele é casca grossa, porque ele é poucas ideias. É tipo assim, você matou um monte de mulher e agora você tá perseguindo a mulher que gosta, agora eu vou atrás de você, vou caçar você, porque você é um cocô, vou matar você, vou acabar com você. Por favor, YouTube, não bane esse vídeo. Aqui existe um contexto pelo qual eu tô falando essas palavras, tá? Pois é, o filme é isso. É isso. Agora, o vilão, ele é um pouco ameaçador. Você sente medo dele em alguns momentos. Você quer saber o que ele vai fazer na sequência ali, se ele vai matar a mulher ou não. É um vilão amedrontador porque o ator, ele é bom, tá? O ator que faz o vilão do filme é bom. Mas é desperdiçado porque o personagem não é muito bem desenvolvido. Como eu falei, ele serve apenas de escada para sequências de ação e a gente vê o Stallone brilhar. Mas, dito isso, dito esses pontos negativos, vamos voltar para o que realmente interessa, que é o filme em si. Bom, agora que ele finalmente já sabe quem é o criminoso, a gente acompanha uma série de sequências de suspense, tá? Inclusive, é isso que eu achei interessante nesse filme, é que a ação, ela não tá tão presente assim. O filme ele tem muitas piadinhas, mas o suspense é que dita o ritmo do filme. Ou seja, a gente tem uma construção da tensão. Como eu falei, o vilão, ele é assustador, não porque ele é um vilão bom, o personagem em si não é bom, mas o ator, ele consegue imprimir aquele ar de ameaça. Você quer saber, pô, o que esse cara vai fazer agora? Ele é um psicopata, não tem motivo para ele fazer o que ele está fazendo, mas quando você olha para ele, né, ele tem uma cara de psicopata, aquele ator, e o olhar dele deixa muito bem claro o que ele quer ou não fazer. Na verdade, não deixa muito claro, não. Você quer entender o que ele vai fazer, por que ele está fazendo aquilo. O filme não explica, mas é ameaçador. Então o filme vai construindo essa tensão e eu acho que nisso ele acerta. Porque em alguns momentos você teme pelos personagens ali, você quer que as mulheres fujam dele, e isso é bom. E aqui, além disso, o Stallone, apesar de ser casca grossa, ele toma algumas porradas sim, mas não o suficiente para se derrubar. Então a gente vai agora pro final do filme, onde, claro, ele consegue finalizar o vilão, ele consegue destruir todos os capangas genéricos que aparecem ali ao redor. E no final de tudo, ele vence o nosso vilão psicopata, colocando ele em um gancho. E foi uma morte abrupta ali no final do filme. Eu acho que o confronto final também não foi tão bem desenvolvido. Mas como eu falei, o filme ele se sustenta nas piadas. Esse é o ponto central de Stallone Cobra. E o que faz esse filme ser tão casca grossa é justamente esse humor, essa galhofa de não se levar a sério. Mas assim, claro, tem sim muitos defeitos. O ritmo do filme, dos 40 minutos até 1 hora de filme, começa a degringolar um pouco. O final não é bom, definitivamente é um final que eu esperava um pouco mais, né? Mas o que esperar de um vilão que não foi tão bem desenvolvido? É claro que você também não vai esperar que o final, a batalha final dos dois vai ser imponente, né?
E uma coisa que me irritou aqui é que em alguns momentos o vilão tem umas falas no final onde ele quer filosofar, né? Ele fala, não, o motivo pelo qual eu tô fazendo isso é por uma questão de princípios e não sei o que. Cara, não precisava ter essa fala no filme, porque o filme não tinha a cara de necessitar de um diálogo como esse. O tom não exige isso. O tom era galhofa, então você não precisava ter colocado uma filosofia ali no final. Tentar colocar uma justificativa pelo que o cara estava fazendo. Fica só forçado e genérico. Então é isso, vamos lá. Pontos bons de Stallone Cobra. Piadas que funcionam em 99% do tempo. Sequências de ação que são bem feitas. A tensão, o suspense que é muito bem construído. O vilão que é imponente, apesar de ser subdesenvolvido. E agora os pontos negativos são justamente esses. O vilão que não é bem desenvolvido, assim como todos os outros personagens, exceto o Marion Cobretti. O romance entre Marion Cobretti e a moça em defesa, que só ficou forçado. E o discurso final, que também é muito forçado. Além também da cena de ação final, né, o embate entre o protagonista e o vilão, fica bem a desejar, porque foi uma luta de mais ou menos 2 a 3 minutos, então não ficou tão bom. A sensação que eu tenho é que eles tinham muito mais material para trabalhar, mas eles tiveram que cortar aquilo para caber num filme de 1h30. Então, muitas coisas tiveram que ficar de fora, inclusive o próprio Stallone já falou que ele queria ter trabalhado mais nesse filme, que ele sentiu que faltava mais coisa. E essa é a sensação que a gente tem também quando a gente revê o filme de novo. E você? O que você acha? Eu quero que você me diga o que você pensa sobre esse filme. Se você já viu recentemente, se faz muito tempo que você viu, conta aqui pra mim nos comentários. Stallone Cobra é realmente esse filme de ação todo que muita gente coloca, ou ele é só mais um filme genérico do Stallone? Na minha opinião, é um filme que vale muito a pena assistir, porque ele é um filme extremamente casca grossa. Então ele recebe aqui o selo casca grossa do cinéfilo. Pois é, filmaço, apesar dos pesares, é um filme que não é para ser levado a sério, é um filme que você vai ver para se divertir, é um filme nostálgico, é um filme bacana. É isso, não tem muito mais a dizer, não vou dar uma nota para esse filme, porque se eu der uma nota acima de 7, esse filme não merece uma nota acima de 7, mas ele também não merece uma nota abaixo disso, mas ele também não é um 7, então eu só vou, não tem uma classificação em questão de nota para esse filme. Eu simplesmente vou dizer que ele é um filme casca grossa, ele está em outro patamar, tá? Ele está num patamar muito elevado para eu dar uma nota entre 0 e 10, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o meu canal a crescer. É isso, um abraço